Vocês pediram e eu trouxe uma nova receita de pão. Um pão francês caseiro, para sentir o cheirinho de pão pela casa e comer quentinho com um café bem fresquinho. Eu vou ensinar para vocês também um truque para deixar esse pão bem crocante. Não percam essa receita. Para você que chegou agora, se inscreve no nosso canal, vem fazer parte da nossa família. Deixa o sininho ativado, assim você não vai perder nenhuma receitinha gostosinha. Compartilhe as nossas receitas, manda pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Não esquece de deixar um joinha bem gostosinho, porque ajuda muito o nosso canal. Agora vem comigo, vem aprender a fazer esse pão que é imperdível. Neste recipiente eu já tenho 2 xícaras e 1/4 de farinha de trigo. Vou colocar 1 colher de chá de açúcar, meia colher de chá de sal e meia colher de sopa de fermento biológico seco. Nunca coloquem o fermento biológico diretamente em contato com o sal. Agora misturamos tudo. Adicionamos metade da quantidade da água nesta receita, pouco a pouco. Cada farinha tem um poder de absorção, então nós vamos sempre adicionar a água, o líquido, pouco a pouco e ir sentindo. Aproximadamente iremos usar 230 a 250 ml de água, o que é equivalente a 1 xícara de chá. Vou colocar o restante, porque a mistura está muito seca. Depois que misturamos, a consistência obtida é essa aqui. Fica um pouco pegajosa, mas é isso mesmo. Juntamos tudo e agora vamos cobrir com um filme plástico. Vamos deixar bem fechadinho, descansando por 2 horas em temperatura ambiente. Depois das 2 horas de crescimento, olha a nossa massa como cresceu. Se o dia estiver frio, pode ser que demore um pouquinho mais para crescer, tá? Aí a gente vai descolando com a mão úmida. Eu vou umedecendo a mão na água. Vamos colocar um pouco de farinha numa superfície. Colocamos a massa sobre essa superfície. Agora nós vamos trabalhar essa massa só um pouquinho, dobrando ela sobre a farinha. Depois que trabalhamos um pouco a massa e ela tá com aspecto mais liso, podemos fazer uma grande bola, boleando assim. Agora vamos dividir essa massa em 6 partes iguais. Vocês podem usar tanto uma espátula plástica ou uma faca, mas tenta cortar num golpe só. Com a superfície ainda enfarinhada, a gente vai trabalhar cada uma dessas porções. Amassando assim um pouco, abrindo com a pontinha dos dedos e vai trazendo as pontinhas para o centro. Trouxinha formada, vira, voleio. Agora vamos deixar coberto as nossas bolinhas com um papel filme ou com um paninho de prato limpinho. Por 15 minutos vamos deixar essa massa descansar. Antes de começarmos a modelagem final dos nossos pãezinhos, vamos preparar uma assadeira. E aí nós vamos untar essa assadeira com manteiga ou margarina. Colocamos um pouquinho de farinha novamente em cima da bancada.
e vamos pegar cada uma das bolinhas. A consistência da massa está bem fofinha. Nós abrimos novamente com a pontinha do dedo. E agora vamos enrolar. Puxa e aperta. Puxa e aperta. E agora a gente dá uns beliscõezinhos aqui para fechar bem. Com a mão assim, em forma de concha, nós vamos modelar um pouquinho mais, deixando sempre a parte do centro um pouquinho mais alta, para ficar esse formato. E já transferimos para a assadeira. Agora vamos cobrir com um paninho ou com o plástico e deixar 30 minutos de repouso para o último crescimento. Agora eu vou ensinar para vocês o truque que eu prometi para deixar o pão bem crocante. Numa assadeira, numa forma de bolo, nós vamos colocar 2 panos, assim como eu coloquei, e colocar água fervendo. Aí nós vamos levar essa forma para a parte mais baixa do forno, que eu já deixei aquecendo por 15 minutos a 230 graus. Vou colocar essa forma 5 minutos antes de colocar os pães. Vamos finalizar os nossos pães para levar para o forno. Olha como eles cresceram. Nós vamos fazer um corte na superfície do pão com uma faca ou um estilete bem afiado e inclinar assim a 45 graus e num golpe só fazer um corte desta forma. Tente fazer um movimento rápido. Agora podemos pincelar um pouco os pães com um pouco de azeite ou óleo de girassol, óleo de soja, para quem quiser, isso é opcional. Eu vou colocar os pães no forno e com 15 minutos eu vou dar uma olhada, retirar aquela forma com água quente que eu deixei, virar a bandeja e deixar por mais 10 a 15 minutos para ele terminar de assar, mas fica de olho, em cada forno é um forno. O pão já ficou pronto, vocês viram que lindo que ficou? Está delicioso, garanto para vocês. Agora eu quero saber quem é que vai fazer o cafezinho e me convidar para o lanche. Eu levo o pão. Obrigada pela companhia de todos vocês. Um beijo bem carinhoso. Até a próxima receita.